A proposta teve o apoio de 2 milhões de pessoas antes de chegar aqui. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, é um dos que apoiam essas medidas. Bom, um dos pontos que tem causado mais polêmica nesse projeto é a questão do habeas corpus, né? Porque o projeto limita o número de habeas corpus com que o cidadão pode entrar na justiça. Esse é um dilema muito comum na área jurídica, né? Em que você se preocupa ou com a celeridade ou com as garantias do réu para assegurar que ele não vai sofrer uma pena injusta. No entanto, esse exagero no sistema recursal brasileiro permite que pessoas com bons advogados posterguem a pena e persigam a prescrição. Falando para a sociedade, o que é isso? Quem tem bom advogado arrasta o processo até que a pena seja perdoada. E isso daí causa aquela sensação na sociedade de que só o ladrão de galinhas é que vai para as cadeias. E não é só essa medida não, Mariana. Existem outras medidas dentro desse pacote das 10 medidas de combate à corrupção, como, por exemplo... Os embargos. Exatamente, para acabar com o recurso meramente protelatório. Então, se o juiz receber aquele recurso e entender que não faz sentido, que não há fundamento para o recurso prosseguir, ele de pronto decreta que é um recurso protelatório e não deixa o processo seguir adiante. Deputado, nesse caso, aí sim vai se criar muito problema contra essa medida. Porque como é que um juiz sozinho pode decidir o que é protelatório e o que não é? Mas o nosso ordenamento jurídico ele já tem espaço para outras medidas subjetivas como essa. Por exemplo, se o titular da ação penal, vamos supor, um promotor, fica na dúvida se você cometeu ou não um crime, coloca a denúncia adiante para que seja investigado, para que corra o processo penal. E só para a gente parar para pensar, né? Uma pessoa apenas responder um processo, isso já dá uma dor de cabeça tremenda. Mas fica a cargo de um promotor decidir se isso vai adiante ou não. O mesmo caso vai se aplicar aí para o juiz, que vai decidir se aquele recurso é protelatório ou não. É óbvio, não tem como você determinar através de uma lei, fazer um rol taxativo, medida por medida, para o juiz conseguir estabelecer isso. Agora, a construção da jurisprudência com o passar dos anos, com certeza vai fixar que apenas aqueles casos mais esdrúxulos serão aí impossibilitados de recorrer. Os embargos são outro ponto, né? Os embargos de declaração. Isso faz realmente com que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal fique em cima de uma mesma matéria um tempão e já é a última corte. E ali se entra com embargo atrás de embargo e há um caso até de um ex-parlamentar que entrou com 36 embargos, se eu não me engano. Embargos de declaração, embargos infringentes, embargos, enfim, N tipos de embargos. Nesse caso fica até talvez um pouco mais fácil de defender, né? Tem mais gente defendendo, digamos assim. Sim, com certeza. Essas medidas, só para lembrar, não só o Dallagnol, que é o membro do Ministério Público que está à frente da Lava Jato, como o Sérgio Moro também, eles estão apoiando essas 10 medidas. Com relação aos... Eles são alguns dos principais apoiadores que até ajudaram a Veloso, sim, fazer ajudaram a medidas. Confeccionar essas medidas. Com relação aos embargos, de fato, Mariana, eu estudei Direito na FRJ. Quando eu estava nas cadeiras de curso de Direito, na minha formação, eu aprendi que embargos declaratórios não servem para refazer a decisão. Passados alguns anos, devido a uma nova jurisprudência do STF, não, aí mudou. Aí falou que embargos declaratórios agora serve como um recurso para refazer a decisão. Então, para ver que a construção de jurisprudência ela é muito forte como fonte do direito. E não tem como a gente lutar contra isso. De fato, uma redução dos embargos vão trazer maior celeridade ao processo. E não é só isso não. Uma outra medida que prevê que as vistas que o juiz, o membro do Poder Judiciário, faça daquele processo, um desembargador ou um ministro do STF, quando pede vistas, fixa o prazo de 5 sessões para ele devolver esse processo para julgamento com o seu parecer. Isso é muito interessante. Porque a gente sabe que hoje em dia o que acontece? Isso acelera, porque demora, fica visto o desembargador ele não tem prazo hoje em dia para voltar com as vistas. Ele pede vista, senta no processo, esquece daquilo e fica anos rolando, o que é um absurdo, né? Mas então, também os tribunais estão abarrotados, né? Sim. Tem que haver uma coisa maior, talvez, né? Sim, mas aí é que está. Esse novo sistema recursal proposto aqui pelas 10 medidas vai acelerar em muito e vai diminuir em muito os recursos feitos dentro do âmbito do processo penal. Então, vão acelerar o processo. Certo. Em relação às provas conseguidas ilegalmente, se for considerado que foram conseguidas de boa fé,
Entre elas pode haver até tortura, a prática da tortura. Esse é um item que tem sofrido muitas críticas. Deputado, como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Mariana, eu duvido que um juiz aceite uma prova oriunda de tortura. Isso aí vai contra qualquer tratado internacional assinado pelo Brasil, isso aí vai contra a Constituição, vai contra o Código Penal, e isso vai ser matéria tão fácil do advogado de defesa anular que, me desculpa, mas quem argumenta esse tipo de coisa está completamente fora do mundo jurídico. É claro, o artigo 156 do Código de Processo Penal, ele consagra ali a teoria da árvore dos frutos envenenados, que vem inclusive dos Estados Unidos. Né? A maçã contaminada, etc. Mas o que a gente não pode é permitir que todo e qualquer caso dê margem para anulação no processo. Não só com relação à teoria da árvore dos frutos envenenados, como também está se falando da nulidade absoluta com relação à competência originária. Por exemplo, uma ação que deveria ser proposta no TRF é proposta no TJ. Para que as pessoas entendam, ao invés de ir na esfera federal, vai na esfera estadual. Isso daí não macula de morte o processo. Não é algo que vá ali causar ferimentos ao contraditório, ampla defesa ou até mesmo... Mas não cabe naquela... Quer dizer o seguinte, é que esse tipo de nulidade hoje em dia é absoluta. O advogado de defesa, ele vê isso, ele espera o processo correr todo para chegar na última instância e falar, olha, esse foro não é o competente. E aí o processo todo é anulado, toda a produção de provas, tudo, e retorna ao zero. Então, o que está querendo se fazer é aproveitar todas aquelas medidas que foram feitas respeitando-se, né, a ampla defesa e o contraditório principalmente. Isso aí vai fazer com que nós tenhamos também menos processo, menos trabalhos aos juízes, que poderão julgar de maneira mais célere menos processos. Deputado, o senhor é a favor de transformar o Caixa 2 em crime? Ao longo da semana houve muita discussão sobre isso. Qual é a sua posição sobre isso? Perfeito, eu sou favorável. O que nós assistimos aqui na Câmara recentemente foi uma tentativa de uma emenda aglutinativa a fim de que livrar a cara de alguns deputados enroscados na Lava Jato com relação ao Caixa 2 e com certeza eu sou favorável. O Caixa 2 tem que virar crime sim, porque é uma manobra extralegal que a gente não pode permitir que venham aqui para dentro do nosso Congresso, para dentro do Poder Legislativo, pessoas que burlam a lei dessa maneira. Então, tenho meu total apoio à criminalização do Caixa 2 e é mais uma medida prevista aqui no pacote proposto pela MPF. O assunto é longo, mas infelizmente o nosso tempo acabou.